Graças e paz, queridos e amados irmãos, é muito bom poder estar com cada um de vocês novamente para mais um estudo bíblico na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, uma vida cristã abundante. Espero que você esteja acompanhando todos os outros estudos e que assim você esteja sendo enriquecido pelo conhecimento da palavra do Senhor, procurando colocar em prática, aplicando a palavra do Senhor nas suas vidas, para que assim o reino de Deus cresça, que a nossa igreja seja edificada. Vamos orar. Eu convido você a fechar os seus olhos, para que assim possamos ter um tempo de oração nessa parte introdutória aqui do nosso estudo. Senhor, damos-te graças, ó Pai. Mais uma vez o Senhor tem sustentado a cada um de nós. A tua igreja tem suportado a Deus firme e forte graças à ação do Senhor. Estamos enfrentando um tempo muito difícil, nesse isolamento social, privado a Deus da nossa liberdade de ir e vir, a possibilidade de estarmos com os nossos irmãos reunidos aqui na igreja. Mas o Senhor, Deus, sabe o porquê de tudo isso. E certamente, Senhor, nós temos tido a oportunidade de crescermos em nossas casas, com os nossos familiares, estudando a Tua Palavra e podendo, ó Pai, assim compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Dá-nos um coração sensível, ensinável, que possamos estar atento à Tua voz, ao Teu querer. Esta é a oração que nós fazemos, clamando ao Teu Santo Espírito que traga luz aos nossos corações, ao nosso entendimento. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Portanto, vamos dar sequência ao nosso estudo, como nós falamos na semana passada, enquanto nós vamos nos deparando com alguns subtemas, não é? Dentro da nossa exposição da carta aos Efésios, nós damos uma atenção maior àquele tema, para que assim então seja muito mais fácil a nossa compreensão do texto que temos então exposto já durante um bom tempo aí da carta aos Efésios. E entramos, portanto, quando no capítulo 4, o apóstolo Paulo já vai introduzir o assunto acerca dos dons espirituais. Ele não é exaustivo, ele não trata de muitos dons, como ele já trata em Romanos, como trata na primeira carta aos Coríntios. Mas nós vamos, como já fizemos na semana passada, damos uma introdução acerca dos dons espirituais, explicando o que são os dons espirituais, qual o propósito de cada um deles, dos dons como um todo, não de cada um especificamente falando, mas em si compreendendo os dons espirituais como uma graça de Deus, uma dádiva, um presente que o Senhor concedeu à igreja, trazendo pessoas à comunhão da igreja, do corpo de Cristo. Essas pessoas são os presentes que Deus nos dá, para que juntamente com as suas habilidades espirituais, elas possam então contribuir para o crescimento e edificação do corpo de Cristo e a promoção da glória de Deus. Nós vamos, portanto, continuar dentro do tema dons espirituais. Portanto, nós vamos não dar sequência à exposição do texto em si, mas vamos trabalhar um outro subtema que se trata acerca da outra face dos dons espirituais. Nós entendemos que, como nós tratamos a semana passada,
que é necessário uma compreensão correta. Por falta de conhecimento ou a ignorância, como nós tratamos, muitas pessoas não conseguem entender o que são, fazer as diferenças necessárias, sem compreender de fato o que são os dons e como que eles contribuem de forma individual, pessoal para cada um de nós, para a nossa própria edificação e também para a edificação do corpo de Cristo. O tema que nós vamos tratar nesta noite é a outra face dos dons espirituais. Nós vamos compreender, que dentro desse tema existe um outro lado, que às vezes por falta de conhecimento, os dons espirituais acabam sendo mal interpretados, mal entendidos, e assim traz alguns danos para a igreja do Senhor. Nós vamos proceder à leitura do texto. É uma leitura um pouco grande, mas nós vamos dar sequência. Hoje nós vamos trabalhar um pouco, nós vamos estender um pouco dentro desse tema. Na semana que vem vamos trabalhar só um ponto hoje, mas nós vamos procurar dentro desse tema, a outra face dos dons espirituais, procurar tirar algumas lições importantes para as nossas vidas. Então eu peço que você acompanhe a leitura comigo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Muito bem, acabamos a leitura, uma leitura bem substancial para nos trazer algumas informações importantes acerca dos dons espirituais, um conceito sobre o corpo de Cristo, como que nós devemos compreender esta inserção no corpo, como que a conversão ela possibilitou a cada um de nós
sermos então agregados num só corpo. Estávamos separados, e assim que o apóstolo Paulo trata na carta aos Efésios, estávamos separados, distante das bênçãos, das promessas de Deus, mas pela graça e misericórdia de Deus em Cristo, nós fomos então reconciliados. Essa reconciliação com Deus, a reconciliação uns com os outros pela cruz de Cristo, capacita cada um de nós para que possamos viver juntos, mesmo sendo diferentes. E nas nossas diferenças, nós temos então condições de trabalharmos em conjunto, cooperando uns com os outros, para que aí então o corpo de Cristo seja edificado e Deus seja glorificado. Esse é o nosso objetivo central como igreja. E precisamos então ver o que está acontecendo aqui em 1 Coríntios, para que aí então o apóstolo Paulo possa nos mostrar quais são as lições que precisamos observar para que a unidade do Espírito, por meio do vínculo da paz, ela possa ser então estabelecida. Então nós temos aqui a primeira informação, só um minutinho para que eu possa aí aparecer. Agora vai aparecer. Queridos, a igreja de Corinto é uma igreja extremamente problemática. Na verdade, é a mais problemática do Novo Testamento. Se pudesse, no caso, escolher uma igreja, alguém escolher uma igreja por si só, os pastores que estivessem participando do processo de sucessão pastoral ali, eu acho que poucos, vamos dizer, nenhum, por si só, sem a direção de Deus, a orientação de Deus, não escolheria a igreja de Corinto para pastorear. É uma igreja extremamente problemática, mas é uma igreja amada de Deus, uma igreja que o apóstolo Paulo vai dizer que nenhum dom faltava à igreja. Então eles, mesmo com tantos problemas que tinham, retratando as igrejas da modernidade, nos dias atuais, não há diferença das igrejas de ontem e as igrejas de hoje, porque são a igreja formada de pessoas, e pessoas, queridos, não mudam, o coração nosso é o mesmo, a nossa estrutura é a mesma, somos feitos do mesmo pó, do mesmo material. Então a igreja de Corinto, é uma igreja que estava enfrentando sérios problemas de divisões, de litígio, de imoralidade dentro da igreja, e nós temos aqui também afirmando que há um problema sério no culto, relacionado ao culto cristão. Então um deles era sobre o uso e o abuso dos dons espirituais. Como eu disse, é uma igreja que foi por Cristo dotada com dons espirituais, e eles só não estavam cumprindo o propósito que deveria ser edificar uns aos outros e promover a glória de Deus, Então é um problema que a igreja contemporânea também enfrenta, Nós enfrentamos isso nos dias atuais também, em face da crescente influência do pentecostalismo clássico e do movimento carismático. Então nós temos a questão dos dons espirituais sendo um tema que há uma divergência de opiniões, de interpretação acerca dos dons, se os dons cessaram ou não, como que esses dons eles são e devem ser aplicados na igreja. Então nós, como igreja mais, uma igreja mais, como poderia dizer, colocar essa palavra, mais conservadora, digamos assim, uma igreja um pouco mais conservadora, como que nós entendemos os dons espirituais, e nós sabemos que há então uma distinção aí de interpretação da igreja pentecostal,
no que diz respeito aos dons espirituais. Eles são mais carismáticos. Nós temos até mesmo os católicos carismáticos, que também usam, digamos assim, os dons espirituais, dão uma ênfase muito grande aos dons espirituais, principalmente no que diz respeito à profecia e o que diz respeito ao dom de línguas, né? Nós temos também a questão do ministério de cura em algumas igrejas apostólicas, né, neopentecostais, que dão uma ênfase bastante grande para isso, ou seja, na questão das profecias, na questão do uso do dom de línguas e também o ministério de curas e milagres, ok? Então nós temos, infelizmente, né, uma compreensão equivocada dessa parte, né, dos evangélicos. A dinâmica dos dons espirituais é um dos recursos mais poderosos que Deus providenciou para que a igreja tivesse um crescimento saudável. Nós não negamos isso, a existência dos dons espirituais, mas nós entendemos que alguns dons, eles foram usados, tiveram um tempo dentro do ministério de Jesus, seguiram os apóstolos até um certo momento, não é? Para cumprindo um propósito dentro desse ministério, né, que Jesus tinha dado aos seus discípulos para o crescimento e a expansão do reino de Deus. Continuamos o ministério de expansão, mas esse ministério profético, ele, como era no Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento, né, ele cessou, né, dentro desse perfil. Então hoje nós não temos mais apóstolos. Em relação ao uso dos dons, né, do dom de línguas, nós temos uma visão conservadora em relação a isso. Entendemos que ele pode acontecer, respeitando, não é, uma ordem dentro do culto, onde dentro do culto, se isso for acontecer, precisa ter alguém que possa trazer uma interpretação. Em relação ao ministério de profecia, nós entendemos que a profecia ela já foi consumada, não é? Então nós temos a profecia, que é a palavra de Deus. Entendemos ser a Bíblia a revelação perfeita de Deus. Então quando a palavra de Deus ela foi fechada, digamos assim, fechou-se o cano, já não há mais a necessidade como havia antes, não é, em relação ao ministério profético. Então nós entendemos que é extremamente importante. Deus providenciou isso para que a igreja pudesse crescer, que a igreja fosse, portanto, edificada por meio do exercício dos dons espirituais. Então, o que nós encontramos aqui? O apóstolo Paulo ele vai desenvolver uma história, uma espécie de fábula, para mostrar a natureza do corpo em sua dimensão prática e funcional, né? A ideia central desenvolvida por Paulo é que a igreja não é uma mera organização, não é uma instituição com CNPJ, não é uma placa de igreja, não é uma pessoa jurídica, mas é um organismo, e nós precisamos compreender muito bem isso, né? Mas um organismo vivo e dinâmico no corpo. Então, onde cada um precisa não apenas estar inserido, mas precisa sim compreender o seu papel, a sua importância, a sua função dentro do corpo, para que então os propósitos de Deus possam ser alcançados
não é? Individualmente, para cada igreja local. Deus capacita esta igreja com pessoas capacitadas com dons para cumprir o objetivo que ele tem dentro daquela localidade ali, ok? Que já passamos, ok. Então, qual que é o quadro ilustrativo que o apóstolo Paulo ele vai pintar? Segundo Paulo, alguns membros do corpo estavam descontentes e se reuniram numa assembleia extraordinária, né? Quando a gente vê se depara com esse texto, é importante a gente trazer essa imagem aí a nossa imaginação, né? Então todos se achavam um pouco sobrecarregados, pretendiam então se eximir de suas responsabilidades. Então temos aí uma organização dos membros do corpo, cada membro ali com as suas percepções, cada um ali se preocupando com algumas coisas, com a sua visão em relação ao corpo, com essas necessidades, e aí então eles não estavam querendo cumprir o seu papel dentro do corpo de Cristo. Então há uma guerra sendo travada. Aí temos um pezinho bem bonito, né? Como temos bastante gente bonita na igreja, o pé ele se encontrava insatisfeito, né? Por carregar todo o peso do corpo, e aí ele declarou: como não sou mão e estou cá embaixo, não sou tão importante para o corpo. Então o pé compreendeu ali, não é, que ele estava sendo muito sobrecarregado. Então ele não entendia a sua importância dentro do corpo. Então o seu serviço, o cumprimento da sua responsabilidade estava trazendo sobre ele um peso. Então nós precisamos usar esta fábula, essa ilustração, e tentar transportar isso para a nossa realidade, porque às vezes acontece isso. Algumas pessoas às vezes são sobrecarregadas com alguns trabalhos na igreja, e aí a sua percepção dessa sobrecarga pode acabar afetando ele dentro dessa percepção de que ele trabalha, ele está muito sobrecarregado, está cansado, e aí ele vai começar a se comparar com outros membros da igreja, e ele fala assim: olha, já que eu estou aqui embaixo, não é? E eu não estou lá em cima, não é? Eu acho que eu não tenho tanta importância assim para o corpo de Cristo. Não apenas o pé tem um problema, mas temos uma mãozinha bonita também aí. E a mão também fez a sua reclamação, né? Reclamou por ser surda. Então a mão não ouve, e aí então ela reclamou disso. Como eu não sou ouvido e nada posso escutar, não sou tão importante para o corpo. O apóstolo Paulo ele é perfeito nessa visão, né? Nessa ilustração, onde cada membro não compreende o seu papel, mas parece ter uma compreensão, parece muito bem definida sobre o outro, que na função que o outro desempenha, né, na igreja ali, ele fica olhando para o outro e fala assim: olha, aquilo ali que deve ser uma coisa boa, aquele que deve ser um trabalho recompensador, aquilo ali que deve trazer prazer, satisfação de poder trabalhar. Eu não ouço, eu só estou aqui, posso pegar algumas coisas, né, como mão, mas eu não posso fazer o que o outro irmão faz. Eu gostaria não de pegar, eu gostaria de ouvir como o outro ouve. Então a mão também tem essa percepção equivocada. Continuando a guerra dos membros. E o ouvido?
O ouvido queria ter uma outra competência. Como não posso ver, ou seja, o ouvido gostaria de ver e ele não poderia ver, um ouvido bom desse, né, deve ouvir bastante. Como não posso ver, porque não sou olho, não sou tão importante para o corpo assim. Perceba que há uma sequência nessa percepção. Não é uma pessoa, não são duas pessoas, não são três pessoas. Às vezes é um conjunto, é um grupo de pessoas insatisfeitas dentro da igreja. A insatisfação, ela não é solitária. Às vezes ela é coletiva. Às vezes não há um compartilhar disso com outros. Às vezes pode até ter uma panelinha compartilhando as suas insatisfações. Mas nós estamos percebendo aqui que dentro dessa insatisfação, a insatisfação ela é algo comum de uma parte da igreja que está se sentindo deslocada. E na verdade eles que estão se deslocando, estão se colocando à parte do trabalho, à parte da obra do Senhor, porque estão olhando para outras pessoas que estão trabalhando, realizando as suas funções. E ele diz assim, eu gostaria de fazer aquilo que o outro faz, não aquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço não é tão importante assim, e assim eu não consigo aparecer como o outro irmão. Não é? Então ele gostaria de ser como o outro, mas não compreende a sua importância dentro deste local. Em outras palavras, Paulo então procura combater a ideia de que no corpo de Cristo há grupos privilegiados ou rejeitados, valorizados ou desvalorizados, afirmando que cada membro é essencial e vitalmente importante dentro das funções que exerce. Queridos, perceba aqui na visão do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa necessidade de compreendermos o nosso papel essencial. Não é? Então, precisamos entender que somos vitalmente importantes dentro das funções, dos dons que nós recebemos, para aí, então, cumprirmos o propósito, o objetivo que Deus colocou a cada um de nós. Então, queridos, você se vê como alguém essencial, vitalmente importante na igreja? Ou será que você tem olhado para outras pessoas que têm desempenhado as suas funções, colocado os seus dons a serviço do reino de Deus, abençoando a igreja, e você tem dito assim, essa minha função, essa minha atribuição, ela não é tão importante assim. Eu gostaria de estar em outro ministério. De repente você está num ministério, né, de visitação, de repente você está no ministério de ação social, mas na verdade você gostaria de estar no ministério de louvor, porque de repente o ministério de louvor é onde você pode aparecer mais, é onde você vai ficar com maior destaque. De repente você está no ministério de intercessão, mas o ministério de intercessão às vezes é um ministério meio que fica meio que nos bastidores. Ele não tem tanto destaque assim. Ainda que os irmãos se reúnam, né, no passado, não muito distante, no domingo de manhã, chegavam aqui na igreja por volta de 7h30 da manhã, iam ali ter a sua breve devocional, tinham o seu tempo ali de oração, mas é um ministério que não é aparente. E aí de repente você fala assim, olha, a igreja não me valoriza. Olha, esse ministério que me deram aqui, ele não é tão bom assim. Eu acho que já que não tinham outra pessoa para colocar, aí então alguém me empurrou para poder fazer isso. Né? Nós temos várias necessidades ainda, alguns ministérios da nossa igreja que nós temos ainda deficiência, precisando de pessoas que talvez estejam escondendo os seus dons e não estão colocando esses dons em prática.
Nosso ministério infantil tem muitas carências, muitas necessidades, temos muito que melhorar ainda quanto ao ministério infantil, buscando uma excelência maior, uma dedicação maior, porque as nossas crianças são muito importantes para cada um de nós e nós precisamos valorizar isso. Dando continuidade, queridos, nós vamos destacar 3 circunstâncias onde o uso dos dons espirituais na igreja pode assumir um aspecto negativo. Na verdade, hoje nós vamos ver uma apenas, tá bom? Nós vamos deixar para outra semana, senão nós vamos estender. Semana passada o pastor chutou o pau da barraca, né? Deu um estudo de 1h10, né? Corri, né, para tentar esgotar o assunto, mas eu creio que nós precisamos ir um pouquinho com mais calma e percebemos esta proposta de hoje para que tenhamos um pouco mais de cuidado em relação ao uso dos dons, porque de fato há um outro lado, um lado mais obscuro do uso dos dons espirituais, onde algumas pessoas, por falta de conhecimento dos dons, uma perspectiva correta desse tema tão importante, elas acabam usando isso para algo que não é proveitoso para o crescimento da igreja. Elas naturalmente estão se de alguma forma eles estão se prejudicando. Elas não estão se envolvendo no corpo de Cristo, elas estão se afastando do serviço, não é? E isso não é muito bom, não é? Isso é prejudicial e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então há um aspecto em que o uso dos dons espirituais ele pode assumir este aspecto negativo. O primeiro que nós vamos trabalhar nessa noite é o seguinte, olha só que interessante. Quando é que pode ser preocupante os dons espirituais? Primeiro, quando o crente, em vez de preservar a unidade por meio da diversidade do corpo, nutre em si sentimentos dissociativos. O que isso quer dizer? Sentimentos que são produzidos, não é, nutridos em nosso coração, que faz com que a gente se separe, que a gente se afaste da unidade. Então, na diversidade dos dons, do uso, do emprego dos dons espirituais, essa falta de entendimento que eu posso ter em relação a isso, faz com que eu possa me afastar do corpo, não procurar preservar esta unidade do Espírito por meio do vínculo da paz. Lembra que nós já trabalhamos isso? E o texto que nós temos aí são os versos de 15 a 17, nesse questionamento, né? Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Então o apóstolo Paulo, nós vamos fazer alguns comentários mais para frente, mas perceba, né, que interessante aqui que o apóstolo Paulo está dando atenção a essa perspectiva do corpo, às reclamações de cada um. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Né? Um grande olho ambulante na igreja. Né? Onde estaria o ouvido? Não é? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Não é? Um grande nariz ambulante, onde estaria? Se todo o corpo fosse nariz, onde estaria o olho? Não é? Então nós precisamos usar essa didática do apóstolo Paulo, essa ilustração que ele traz para compreendermos algumas coisas importantes aqui. O que nós vamos perceber, queridos, é algo que toda igreja luta contra isso, que é a imaturidade espiritual.
Alguns têm um pouco mais de maturidade, outros têm menos maturidade. Não importa tempo de conversão, nós não estamos lidando com tempo de conversão, mas nós estamos lidando com esse desejo e anseio de crescer, de conhecer, de procurar nos alimentar da palavra de Deus para que sejamos fortalecidos na graça e no conhecimento do nosso Deus. E esse fortalecimento ajuda a cada um de nós a compreender o nosso papel, a respeitarmos o desempenho, o desenvolvimento do papel do outro, entendendo que o papel do outro não é melhor ou pior do que o meu, mas cada um tem a sua importância dentro do propósito divino, ok? Então Paulo está combatendo o que aqui? Sentimentos dissociativos, que entra a inveja, aquela autocomiseração, né? Ah, coitado de mim, eu não valho nada, ninguém me ama, ninguém me quer, ó dia, ó azar, não é? Sentimento de inferioridade, baixa autoestima, né? Sempre aquele irmãozinho cabisbaixo, eu não tenho nada de bom para oferecer, eu não tenho nada que eu possa ajudar, né? E aí essa postura de se auto-isolar, que é uma consequência dessa mentalidade, né? E outras coisas, e etc. Tais sentimentos normalmente nos separam uns dos outros e deixa claro uma imaturidade espiritual prejudicial aos propósitos da preservação da unidade do Espírito através do vínculo da paz. Ok? Meus queridos e amados irmãos, percebam que uma coisa leva a outra. Essa percepção errada, equivocada, por causa dessa imaturidade de algumas pessoas, né? Alguns cristãos imaturos, nós não temos a promoção de uma unidade completa, plena. Talvez essa unidade ela se manifeste muito mais com uns do que com outros, mas não é uma unidade com todos, não é? E não é por problema nosso, às vezes é por problema deles, dessas pessoas imaturas que não desejam se unir a cada um de nós, porque nos acham às vezes superiores a eles. Olha só, fulano de tal, eu acho ele muito orgulhoso, ele é muito soberbo. Olha, ele está sempre na frente da igreja, fazendo as coisas, só quer se aparecer. Então, às vezes, isso pode acontecer em algumas igrejas e, infelizmente, causar separação. Esse sentimento dissociativo na igreja, não é? Muito bem. Continuando. A imaturidade espiritual, portanto, pode ser identificada quando membros do corpo de Cristo não empregam seus dons em prol da preservação da unidade. Lembra que isso é uma responsabilidade do salvo. Então, quem estabeleceu esta unidade não fomos nós. É o Espírito que fez isso. A nós só cabe a preservação desta unidade. Então é uma responsabilidade intransferível. Eu não posso transferir essa responsabilidade de preservar isso, de conservar esta unidade. Então é minha responsabilidade. Então eles não empregam os seus dons em prol da preservação da unidade, mas nutrem sentimentos equivocados quanto à visão de si próprios, né? Essa visão que ninguém me ama, ninguém me quer, né? Eu não sou tão capacitado como fulano de tal. Então essa é essa visão equivocada de si próprio. E também dos outros irmãos, que é a visão que vamos então taxar os outros irmãos de orgulhosos, de soberbos, né? De quererem aparecer, né? Achando que não são tão importantes como outros irmãos.
Paulo não nega a diferença. A diferença tem dos dons entre cada um, certamente, mas não diminui a importância individual pelo fato de todos serem parte do corpo de Cristo igualmente. Então, tem diferença? Tem diferença, mas dentro do plano e do propósito de Deus, todos são importantes, não há distinção. Deus não faz acepção de pessoas, não existe essa distinção, nós não fazemos essas distinções. Eu como pastor falando, não fazemos isso, não depreciamos os irmãos, não nos achamos melhor do que outras pessoas. Não é porque eu sou pastor que eu vou me achar melhor do que o Luiz Carlos, que é professor também da IBD, que não vai se achar melhor do que o irmão Ademir, que não vai se achar melhor do que o Aislan. Nada disso. Ninguém é melhor do que ninguém. Na verdade, a nossa visão, o que precisamos ter é considerarmos os outros como superiores a nós. Nesse sentido e nessa visão boa, porque a proposta que cada um de nós temos é de servir ao outro, não é considerar o outro superior para nos afastarmos dele. Não vai se criar uma barreira, pelo contrário, esta visão que precisamos ter, que o outro é superior a nós, desfaz uma barreira para que o serviço a essa pessoa seja prestado. Está dando para os irmãos entenderem a diferença? Percebe como que, quando Jesus fala que é para a gente considerar o outro superiores a nós, é nesse sentido. É para que não haja nenhum tipo de separação para o exercício do ministério diaconal, de servir. Não é? Então nós precisamos compreender isso, para que ninguém deixe de colocar os seus dons em exercício na igreja. Então, não podemos achar que os outros são melhores que nós, ao ponto de nos isolarmos. Né? Temos essa visão equivocada acerca de nós e deles também. Mas enquanto nós consideramos os outros superiores, é para que a igreja toda seja motivada ao exercício do serviço mútuo. Ninguém considera ninguém superior, né? Mas todos consideram os outros superiores nesse sentido de servi-los, né? De colocar a sua vida para servir o outro irmão, mas não para depreciar o irmão, para xingar o irmão, para se afastar do irmão, mas para se aproximar cada vez mais dele, ok? Vamos lá, isso aqui a gente já leu, né? Próximo. O cristão imaturo, queridos, ainda trabalhando dentro da imaturidade, que não consegue compreender a necessidade e importância da diversidade para a unidade na edificação do corpo, tende a se achar desvalorizado, visto que o seu dom não tem tanto destaque, né, quanto os outros mais visíveis. Eu já citei, né, um irmão que está na ação social acha que de repente ele poderia estar no ministério de louvor, que é o ministério de mais destaque, né? Isso é uma bobeira. Então a culpa, infelizmente, recai sobre a liderança da igreja, né, ou sobre a igreja como um todo, sob a alegação de que falta de amor, a igreja não ama, ninguém se preocupa comigo, ninguém me dá a oportunidade de servir. Então a gente precisa tomar cuidado com essa visão, irmãos. Ninguém vai ser privado de servir e de trabalhar na obra do Senhor. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado, é algo muito sério. Tal postura dissociativa advém inicialmente de um sentimento de insatisfação, ingratidão e inconformidade com a dádiva e o doador. Então eu não estou entendendo que Deus me agraciou com dom e isso já basta. Eu não era merecedor de nada, mas mesmo assim Ele me abençoou com a dádiva e o doador.
ou seja, não vemos o dom como uma bênção divina, individual e comunitária. Não é bênção para mim, já que não é bênção para mim, eu não vejo como bênção, não há como poder abençoar a vida do outro. Então é algo muito sério. Em qualquer outro lugar, a diversidade é motivo de adversidade. Então, olhando para fora, ser diferente, ter dons e talentos diferentes é motivo para separação, para adversidade, para briga, ok? Mas na igreja, no entanto, a diversidade, pelo menos na maneira que o apóstolo Paulo está tentando fazer com que a igreja de Corinto possa ver, né? E como nós tentamos fazer aqui também, a diversidade em unidade deve sempre ser vista como uma bênção celestial, pois tal como num corpo físico, os membros acabam se especializando em suas funções e edificando a igreja. Cada um sabe o seu papel, sabe o seu local e se empenha, e se esforça e se aperfeiçoa para o exercício daquele dom. Não está preocupado, né? Com outro dom, querendo outro, mas ele sabe qual que é o seu e ele então se aplica cada vez mais naquele dom, não é? Então Deus, em sua sabedoria e multiforme graça, vê na diversidade uma forma de participação de todos, sem exceção, para a edificação da igreja e a promoção de sua glória. Não é? Então Deus é sábio nessa multiforme graça. Deus sabe qual é a necessidade de cada igreja, capacita aquela igreja com vários dons, várias pessoas dotadas de dons, para que então a igreja seja edificada e o nome dele seja glorificado. Deus sabe o que faz. Bendito seja o nome do Senhor. Dentro desse primeiro ponto, eu destaco que o próprio Jesus Cristo, ele orou pela unidade do corpo. João 17 a 23, é um texto conhecido, né? Por cada um de nós, diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só que importante esse texto. Não dá para a gente trabalhar em todo ele, mas aqui nós temos Jesus Cristo destacando a questão da importância da unidade para que se conheça quem ele é. Então ele não está, assim como ele não está separado do Pai, ele e o Pai são um, a igreja também precisa ter essa unidade, porque é assim que se conhece quem Cristo de fato é. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Qual que é o desafio final que temos para encerrarmos aqui o nosso estudo? Já 48 minutos já nesse estudo. Queridos, não queira padronizar ou uniformizar os membros da nossa igreja. Querer que os outros sejam como a gente, façam do mesmo jeito que a gente. Se a gente está dividindo, digamos assim, o mesmo dom naquele ministério, não queira que o outro faça do seu jeito, né? Só o seu jeito está certo. Não queira padronizar, uniformizar os membros da nossa igreja. Respeite as diferenças. Ele também tem o seu dom, você também tem o dom. Então respeite as diferenças que podem acontecer. Não é longe de ser um problema, essa diversidade é a nossa riqueza. Então nós precisamos entender de fato como uma bênção de Deus ter dotado a igreja com pessoas maravilhosas, cheias de dons espirituais que nos auxiliam. Então foi Deus quem a fez assim. Aceite, respeite e defenda, não é? E defenda de todo o seu coração este maravilhoso traço peculiar da Igreja de Cristo. Esta é
o desejo de Deus, este é o querer do Senhor quanto à nossa igreja, esperando que a nossa igreja seja uma igreja madura, que conhece quais são os seus dons, valorizam os dons que tem e colocam esses dons em exercício, para que a igreja de nada tenha falta. Então, muito cuidado com essa percepção, não é? Nós vimos só uma preocupação, né? Que é quando o crente, em vez de preservar a unidade por meio da diversidade do corpo, ele vai começar a nutrir em si, no seu coração, sentimentos dissociativos, que vão apenas separá-lo, né? Vai fazer com que ele deprecie a si próprio, deprecie o outro e acabe se afastando da comunhão e da promoção da unidade do Espírito por meio do vínculo da paz. Então, que Deus nos ajude a enfrentarmos esses grandes desafios, compreendendo aí, né, que os dons espirituais, infelizmente, possuem esta outra face, né, que não é uma face bonita, é preocupante, que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter acompanhado todo esse tempo, esse estudo, e eu espero que você possa continuar sendo abençoado por Deus, compreendendo o seu papel, os seus dons e talentos e colocando-os a serviço do reino do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até a semana que vem.